Opa, fiel, até Neto, até o craque Neto deu o braço a torcer em relação ao Duílio. Até o craque Neto, que é o cara que sempre defendeu o Duílio, ele fazendo coisa errada ou não, sempre foi parcial, nunca foi imparcial, né? E eu vou trazer detalhes disso para vocês aqui. E também, né, provar para vocês que o Duílio, falei igual o Souza agora, o Duílio, que o Duílio é o mais fraco, gente, o mais fraco de todos, né? É o presidente mais fraco de todos. Enfim, começar com o craque Neto, que a gente sabe que é um ferrenho defensor do Duílio, um defensor absurdo do Duílio, que é um cara que o Duílio fazia uma besteira, pode ter feito besteira, mas isso e aquilo. O Duílio fazia uma coisa errada, ele via alguma forma de elogiar a coisa errada que o Duílio fez. E muitas vezes, né, colocou como toda a gestão do Andrés como o erro do Andrés, mas a gente não pode deixar de falar que o Duílio era o Alessandro do Andrés. O Duílio era o diretor de futebol do Andrés. Então, o craque Neto sempre passou pano para tudo em relação ao Duílio. Mas após ontem, gente, a gente sabe que o Samir Carvalho deu essa notícia, né, que o Alessandro e o próprio Duílio barraram a contratação de dois laterais esquerdos do Corinthians. E acabou que ontem a gente viu o Corinthians sendo aí amassado e perdendo o jogo em duas falhas, né? Perdendo o jogo em duas falhas na lateral esquerda. E a gente que defende muito o Bidu, inclusive eu defendo muito o Bidu, mas é notório que o Bidu não pode jogar a camisa do Corinthians. E é notório que o Fábio Santos também não consegue mais jogar a camisa do Corinthians. E o erro aí tá onde? O erro tá em quê? O erro tá na diretoria, tá no Duílio. Tá no Duílio. Não adianta, né? Inclusive até o próprio Neto que eu falei, ó, ele vai chegar lá hoje no programa e vai falar que o erro é do Alessandro, que também é. Mas quem trouxe o Alessandro foi o Duílio. Quem falou que o Alessandro é o melhor diretor de futebol do país, o melhor executivo do país foi o Duílio. Mas o Neto não aliviou, não. O Neto chegou, deu no reio, falou um monte de coisa e criticou o Duílio. O que eu achei assim na hora, eu fiquei extasiado. Eu falei, cara, até o Neto criticando esse cara, velho. Então, assim, chegou num ponto que até o defensor ferrenho, o imparcial, o amigão do Duílio, criticou ele. Pra você ver o quanto que o cara é fraco, o quanto que realmente não dá para ninguém mais passar pano. Eu acho que é um dos únicos presidentes que tem aquela unanimidade de rejeição. A gente, claro que vai falar do Andrés, né? Mas assim, o Andrés foi um palhaço, foi um imbecil regendo o Corinthians, deixou a maior dívida, né, da história do clube aí disparado, foi uma dívida absurda, foi absurdo o que eles fizeram com o Corinthians. Mas o Andrés, pelo menos, era um presidente forte, de pulso firme. Com o Andrés, vocês acham que o Vanderlei ainda estava no Corinthians? Não estava. Com o Andrés, vocês acham que o Fábio Santos ainda estaria no Corinthians? Não estaria. Não estou aqui elogiando o cara, não. O Andrés foi um merda como presidente. Um merda, dívida absurda, que nunca mais volte. Mas comparando aí os piores presidentes, né, o Duílio, que falou que ia abaixar a dívida, não abaixou dívida coisa nenhuma, não ganhou um título, tá 8-0 de títulos para o rival e pode aumentar aí porque a gente sabe que o Palmeiras chega forte na Libertadores, né? E também no Brasileiro a gente sabe que nada está encerrado ainda, né? O Botafogo está muito à frente, mas é o Palmeiras, né? O Palmeiras arrumadinho e tal. Então assim, o Duílio que não abaixou dívida, fez o time virar mais chacota ainda, o time lutar para não cair várias vezes. O Andrés pelo menos ganhou o Paulista. Ganhou o Paulista, se não me engano, chegou a ganhar o Brasileiro de 2017. Eu acho que foi ele que estava no comando já. Enfim, foi um merda também, mas de merda por merda, velho. O Duílio vendeu o time todo do Corinthians, mais de 200 milhões em vendas. A cota era de 90 milhões, mais de 200 milhões em vendas teve o Duílio. E vamos ver se vai abaixar a dívida, né? Será que vai abaixar? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ver mais um 0,2%. Para onde está esse dinheiro? Ninguém sabe, né? Enfim, só para listar alguns erros do Duílio aí, gente, para a gente refrescar a memória, não esquecer que ele efetivou o Lázaro, não esquecer que ele bancou o Lázaro quando o Corinthians perdeu o Pituano, foi eliminado o Pituano, que ia cair para a Série B do Paulista, não caiu por um trizo, foi lá e eliminou o Corinthians em casa, manteve o Lázaro. O Corinthians perdeu de 2-0 para o Remo, 2-0 para o Remo, um time de Série C, ele manteve o Lázaro.
E vendo o Dorival fechar com o São Paulo, né? Hoje o São Paulo, se o São Paulo tá na final de Copa do Brasil, eliminando o Corinthians, é porque o Dorival tá lá. E se o Corinthians hoje não tá na final de Copa do Brasil porque não tem um técnico bom, é porque o Dorival tá no São Paulo, porque o Corinthians deixou ele pro São Paulo. Porque o próprio Duílio barrou a vinda do Dorival. Por que eu não sei. Enfim. Aí acaba que o Corinthians fica refém do técnico ruim, não tem outro, que na verdade agora tem. Mas será que ele vai ter culhão para mudar? Ele não vai ter. Só se acontecer uma tragédia, pode ter certeza. Já aconteceu, né? Mas será que vai acontecer mais? Será que vai esperar acontecer mais? Com certeza ele vai esperar acontecer mais para mudar. Aí depois, beleza, barrou o Dorival. Aí ele traz o Cuca, sendo que ele barrou o Cuca em 2021 com a hashtag Respeita as Minas, né? Então ele vai, cria um monstro e traz o monstro para dentro de casa. É muita burrice. O Cuca era eu fui a favor do Cuca aqui. Eu fui contra toda a lacração, tá? Foi ameaçado até de ser cancelado por isso, mas eu fui contra a lacração. A gente viu que contra a lacração fez mal. O Cuca, que era para ser o técnico do Corinthians hoje, eu garanto que o Corinthians estaria melhor. Quiçá até numa final de Copa do Brasil com o Flamengo conturbado. Seria o cenário perfeito para a gente dar a porrada, né? Pra gente se vingar aí, mas enfim. Aí teve que mandar o Cuca embora por causa da pressão. Aí você iria trazer o Roger Machado, que a essa altura do campeonato eu não sei não se não seria melhor que o Luxemburgo, mas aí o Roger Machado também é uma opção fraca para mim. Aí trouxe o Luxemburgo e tá essa draga. 40, acho que tá com 45% de aproveitamento. Cara, é um absurdo, gente. É um absurdo, é um absurdo. O cara que nos últimos 7 jogos tomou 150 chutes, gente. 150 finalizações em cima do Corinthians. E aí o Duílio, né, para completar isso daí, o time sem lateral esquerdo, com um idoso de 38 anos na lateral esquerda, e com um Bidu que já demonstrou claramente que não tem qualidade para jogar no Corinthians, você tem 2 laterais na mão para contratar, você vai, não quero não. Não, o Fábio Santos e o Bidu dá conta. Pelo amor de Deus, gente. É não entender nada de futebol, ou ser burro, ou ser mau caráter. Né? Escolha uma opção aí. Enfim, comente aí o que você achou. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o like para fortalecer. E vai, Corinthians!